Hoje, no 25º episódio desta temporada do PCcast, nós vamos conversar com o professor doutor Herbert Alcântara Ferreira, presidente da 11ª subseção da OAB. Depois da vinheta, confira o nosso bate-papo. Herbert, seja muito bem-vindo ao PCcast. Você é doutor mesmo também, né? Não entra naquela discussão do doutor por ser advogado ou do doutor por ter doutorado. Eu te chamei na abertura aqui de professor e de doutor. Você prefere que as pessoas te chamem como? Eu inicialmente agradeço mais uma vez a atenção que você sempre tem comigo, em especial também. Quando tem comigo, tem com a advocacia de Montes Claros, do Norte de Minas. E sobre a questão do chamamento, eu deixo à vontade para quem está chamando. Eu não tenho nenhuma preferência, não. É Herbert mesmo. Você sabe disso, eu não tenho muita firula ou muito detalhe para ser seguido. Então você fique à vontade, meu amigo. O mais importante é ser amigo do amigo e estão à disposição para responder as perguntas sem nenhum tipo de chamamento específico ou especial. Herbert, quem te vê na presidência do OAB, às vezes não sabe a história de vida que você tem. Você tem uma história muito bonita, né? Uma pessoa que cresceu no interior, que veio estudar em Montes Claros, que teve um perrengue muito grande para poder manter sua condição de estudante. Eu queria que você contasse um pouco, antes da gente entrar na sua atividade profissional, na sua atividade do OAB, um pouco da sua história, de onde você veio, quem que é Herbert Alcântara? Sim. PC, como nós já falamos, já batemos vários papos, já tive várias orientações especiais sua em várias áreas da nossa vida, e aí, quando a gente fala da nossa raiz, talvez é um momento de muito orgulho, né, de onde a gente saiu, para onde a gente chegou e para onde a gente pretende ainda estar. Saí de Salinas, nascido em Salinas, cresci em Salinas, depois de 14 para 15 anos, na busca de novos horizontes educacionais. Eu tive a oportunidade de vir estudar em Montes Claros, que era a nossa capital, nossa referência educacional e de saúde, e ainda é, para todo o norte de Minas, né? Montes Claros é uma capital, uma referência das nossas gerais. E saindo de lá, com muito esforço, consegui estudar, consegui receber algumas bolsas de estudo e tive a felicidade de prestar o vestibular da Universidade Estadual de Montes Claros, da nossa querida Unimontes, onde entrei no curso de Direito, da Universidade Estadual de Montes Claros, no turno noturno. E com esse estudo intenso, e aquela necessidade de ser autossuficiente para ajudar e não pesar para a família, que estava fazendo todo o esforço possível de me manter aqui em Montes Claros, logo passei num concurso, fui ser servidor público, um concurso que não fiquei muito tempo, pois era um concurso que não tinha muita afinidade e me atrapalhava muito o estudo. Eu pegava um ônibus e tinha que deslocar de Januária para cá todos os dias e voltar para Januária para trabalhar e estudar, o que dificultava muito. Era um concurso de quê, Herbert? Eu passei por um concurso de segurança pública, eu fui agente da Polícia Civil naquele momento e foi uma experiência que me fez evoluir muito. Em 1 ano e meio eu evoluí, acho que 20 anos. Agente é o quê? Investigador? Investigador da polícia naquela época. Hoje detetive, chama né? Detetive, né? O popular detetive. Sim. E o que me fez crescer muito, porque o tirocínio me ajudou muito e ajuda muito hoje na profissão da advocacia, a gente fazer uma análise específica, né, de todo do que acontece nos casos, né, e isso é muito importante. Ô Herbert, nesse período seu de detetive, você foi detetive em Januária, né? Januária é uma cidade grande. Sim. Januária com mais de 60 mil habitantes, né? Referência. Cidade beira de rio, uma criminalidade também intensa. Você teve situações, assim, curiosas desse período, coisas assim que você lembra, que você fala, meu Deus, onde que eu fui arrumar minha... Porque isso aí, o cara tem que gostar muito, né, pra ser policial. Eu conheço um amigo que tava, por exemplo, mais ou menos na sua situação, assim, bem remunerado na polícia, então ele falou, cara, isso aqui não é pra mim. Mas ele me conta coisas assim do Arco da Velha, hoje é um negócio para ele rir, para ele se divertir da época, né? Você tem alguma lembrança assim de coisas curiosas desse período, Herbert? Assim, nós passamos vários momentos, e assim, aí aqui rendo minhas homenagens a todos os policiais civis de Minas Gerais, em especial dos colegas de Montes Claros,
e também de Januária da época. Tivemos vários casos de colega atirar na sua própria perna, numa incursão num bairro. Tivemos casos que a gente saiu em cima de uma caminhonete 90 quilômetros de terra e de areia para buscar e para tentar capturar um foragido. Então, assim, são vários casos que marcaram literalmente a nossa vida, assim. A academia de polícia, ela nos ensina de uma forma teórica e quando a gente chega no dia a dia, na prática, a gente percebe que tem várias adaptações para serem realizadas, né? Mas isso faz 20 anos atrás, então com certeza evoluiu muito a polícia, as instituições, os órgãos tiveram um controle de uma forma diferenciada, tiveram uma formação diferenciada, o que proporciona melhorias para a sociedade como um todo, né? Então, esse que foi o ponto. Tivemos vários detalhes nisso, assim. Uma vez incursando, um colega foi tirar a arma e deu um tiro na própria perna, e todos achavam que quem tá tirando a gente, quando viu ele mesmo estava baleado, ele mesmo atirou na própria perna dele. O Jim, até mandar um abraço para ele, é o Jim que fez isso. E assim, mas isso demonstra as relações que são criadas e o respeito que a gente tinha naquela comunidade, onde era o obstáculo de proteção para o cidadão de bem, e fez a gente evoluir muito. E aí você tinha que vir no ônibus dos estudantes e estudar em Montes Claros. Isso. E aí, para não perder a faculdade, para não trancar a faculdade, para continuar no estudo, que a ideia era sempre melhorar, né? Buscar cada vez mais. A gente saía de lá às 5 horas da tarde, pegava o ônibus 2 horas e meia, quando não quebrava, chegava aqui, estudava 4 horários, entrava no ônibus 11h30 da noite, chegava lá 2h30 da manhã, quando não quebrava. Quando quebrava, não tinha hora de chegar, e no outro dia, 8 horas da manhã, tinha que estar na delegacia para prontidão trabalhando. Então, assim, é uma vida de muita luta, assim, no início, para conseguir, mas muito gostosa, assim. A gente fala disso, porque toda a evolução, todo o caminho que a gente percorre, se a gente olhar, valoriza a chegada, né? Assim. E você ficou na polícia até quando? Fiquei na polícia 1 ano e meio. Um ano e meio de quando eu passei, e depois, nesse período, logo após eu pedi para sair da polícia, eu fiquei um interstício de 6 meses, estudando o que eu ia fazer e ainda vinculado. E foi quando eu montei um cursinho, juntamente com outros sócios aqui, um cursinho pré-concurso, que na época aqui não tinha tanta expressão ainda, um cursinho que foi muito sucesso na época, chamado Intercursos. Depois montei outro cursinho pré-concurso, montei 3 cursinhos pré-concurso, o que também me possibilitou a entrar na área empresarial com, na época, 20 anos de idade, e aí concomitantemente fazendo direito. E eu percebi que tudo que eu fizesse tinha que ter vinculação para a área do direito, para me potencializar numa expressão de mostrar autoridade para aqueles que queriam me contratar futuramente, porque eu era de Salinas, né? Então tinha que... Quem é esse menino que está aqui na cidade? As aulas que você dava no pré-concurso eram aulas de noções de direito? Tinha aulas de noções de direito, eu era o diretor, né, diretor do cursinho, tinha aulas de direito, aulas de português, de informática, concurso para caixa, legislação bancária. Então, assim, era um curso multidisciplinar. Então, saiu o concurso, a gente montava... Bom, a época, né, um boom de concurso público, né? Boom de concurso público. Na época, mais ou menos o que? 2005, 2006? 2004, 2004, 2005, 2006. Foi o auge dos concursos públicos, sim, né? Logo após, eu chegando mais ou menos no meio do curso de Direito, eu tenho que decidir que eu tenho que focar na prática. E aí eu fui buscar um estágio, consegui um estágio num escritório que lidava muito com prefeituras, né, com direito público, e o que me fez apaixonar pela área de direito público. Logo em seguida eu formei, já continuei nesse escritório como associado, e fiz minha especialização em direito eleitoral, direito econômico e empresarial, meu MBA em direito tributário. Depois, logo em seguida, eu montei o meu próprio escritório, né? Saí do escritório de associado, montei meu próprio escritório, chamado Herbert Alcântara Advocacia, e logo após continuei no aperfeiçoamento, na busca incessante pelo mestrado. Eu fiz mestrado na Universidade de Diamantina, UFVJM, e depois o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, o que... finalizamos, por enquanto, a parte formacional, né, de educação acadêmica. No seu mestrado, você pesquisou o que, Herbert? No mestrado eu falei de direito público, hospital público e gestão hospitalar entre Estado e município. Então eu falei de saúde, falei da gestão hospitalar, numa discussão muito evidente que estava na região aqui na época, se a competência era da gestão municipal ou estadual, e qual que era mais efetiva para a sociedade. Então foi um trabalho focado nisso, e no doutorado eu foquei, utilizando essas informações hospitalares, trazendo já para o nosso hospital universitário aqui, aplicando a informação e a ciência da informação, eu falo da LGPD, falo da taxonomia para que os hospitais públicos possam
aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados e proteger cada vez mais, através da taxonomia, o cidadão e os dados do cidadão, que está tão evidenciado cada vez mais e potencializado cada vez mais. Lá em 2018, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, já imaginava que iria acontecer, mas em 2030, hoje nós adiantamos, quando a gente vê vazamentos de dados aí, do INSS sendo vazados, todos os detalhes aí, é LGPD, regulando, mas percebendo que ainda não tem ainda todo o controle das instituições, as instituições ainda não estão aptas totalmente para lidar com os dados pessoais, gerando esse número de prejuízos que nós estamos vendo na sociedade. Herbert, para não perder o raciocínio aqui, você tocou num ponto importante, e você, como operador do direito, como uma liderança, né, jurídica, você acha que o seguinte: legislar é fácil. Legislar, teoricamente, é fácil. Você propõe a lei, né? Você discute se a lei ela é constitucional, se ela não é, passa por todas as tramitações, mas depois, implementar a lei é um negócio mais complexo. Com certeza. Pessoal, eu falo assim, fazer lei é fácil. Agora, o controle social para o qual a lei foi criada, que nós temos que entender se a sociedade está preparada para isso. Eu sempre discuto em sala de aula com os meus alunos, a lei é feita para a sociedade se adequar a ela, ou a sociedade ela solicita que a lei seja feita para controlar um objetivo específico. Tem uma diferença muito grande disso. Por isso que às vezes a gente vê compilações de leis estrangeiras, de leis internacionais para uma adaptação brasileira de forma soberbada e que no final não surte o efeito necessário naquele tempo, até uma maturação social daquele tempo. Se a gente falar da Lei Geral de Proteção de Dados que eu citei, ela foi votada em 2018 e ela só entrou em vigência depois de 2020, porque foi prorrogando, onde depois a sociedade brasileira não estava preparada para lidar ainda com a legislação, com o controle. E nós percebemos que até hoje nós temos aí grandes vazamentos, pois as instituições ainda estão fadadas a não aplicar, a não implementar de forma correta o que a lei veio trazer. Então, porque o mundo mudou, né? Muito. Nós sabemos que hoje em dia o que tem valor? Eu sempre falo nas minhas palestras. O mundo mudou. O que tem valor? O que tinha valor na década de 80, PC? Quais as empresas tinham mais valor? Quais as sociedades empresariais mundiais? As empresas de petróleo. Hoje, quais as empresas têm mais valor nas bolsas no mundo? As empresas que lidam com informação e dados. Tecnologia, então, Big Techs. O petróleo nosso hoje é o quê? Dado, informação. E quando essas empresas elas conseguem vincular isso e tratar de uma forma, elas fazem bilhões, Inclusive, está uma polêmica que ela não é brasileira, embora algumas pessoas pensem que esse seja um privilégio de discussão só do Brasil, né? Não olham para o mundo, que é sobre a necessidade de regulação das Big Techs. Porque as Big Techs, elas surgiram não só no Brasil, como no mundo inteiro, com redes sociais, com os smartphones, né, com a internet de banda larga. Então, o mundo ficou completamente digital e você é um cara que atua muito bem nessa área e que se adaptou para isso sempre muito cedo. Nós vamos falar disso ainda, sobre aplicativos que você desenvolveu, até para facilitar a vida do advogado. Mas, Herbert, as Big Techs surgem num cenário em que não havia, em que as leis existentes, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, enfim, elas não comportavam, em todo o arcabouço legal, não sei se você concorda com isso, elas não comportavam um ambiente para que essas Big Techs funcionassem e tivessem alguma regulação. Acho que no início as pessoas subestimaram o poder. Não acharam que, por exemplo, os veículos de comunicação seriam rapidamente substituídos por isso. Hoje, por exemplo, eu estava cortando o cabelo. Hoje, dia que nós estamos gravando. E aí eu achei curioso que um rapaz de uma geração bem mais jovem que a minha gostou de uma santa que estava lá uma imagem de uma Nossa Senhora Aparecida que estava lá no cabeleireiro. O cabeleireiro tem a minha idade, meu amigo Cacá. Inclusive, um abraço pra ele. Manda um abraço pra ele também. Tô precisando ir lá. E aí ele falou, Cacá, onde que você comprou essa santa? Aí ele falou, numa parada lá, antes do posto D'Ângeles. Que tem ali, realmente. Então o pessoal vende umas Nossa Senhora Aparecidas ali na BR-251. Aí ele, tem Instagram de lá pra eu poder comprar e encomendar uma pra mim?
Aí Kaká riu, né? Falei, mas é isso aí, mas mudou demais. Então você não tem. Você acha tipo assim, que quando a tecnologia veio, a legislação estava a pé? PC, eu acredito que eu sou muito de simplificar as coisas. Se você me conhece, você sabe que eu sou muito de executar e simplificar. Vamos objetivar a situação. Independentemente se foi Big Tech, se foi outra revolução que nós tivemos na sociedade, nosso ordenamento jurídico, nós temos uma norma mãe chamada Constituição Federal da República do Brasil, e essa Constituição ela traz vários fundamentos que são nortes para nossa sociedade. E o principal que eu vejo é o seguinte: o meu direito ele começa e ele termina quando o seu se inicia. E eu não posso gerar prejuízos para outrem. Eu não posso gerar um prejuízo para você. Então vamos imaginar a situação. Se eu tenho uma nova ação na sociedade e essa ação, independentemente de ter regulação ou não, ela está causando prejuízo a outrem, nós já temos regulamentação para isso, que tem que ser impedida ou que ser reparada. Lógico, cada vez nós falamos que a sociedade necessita chamar controladores através das leis para regular de forma mais clara. Então, eu tenho que ter uma legislação para tratar disso, e tenho. Mas para mim é muito simples. Se eu tenho uma ação da Big Tech que é nova e gerou prejuízo, ela tem que ser reparada e tem que ser paralisada. Esse é meu posicionamento objetivo pautado que nós temos. E é uma realidade, não tem como fugir disso. Nós temos que nos adaptar porque não tem volta. Quando eu falo de uma vinculação direta, Sim. onde a informação ela leva um resultado, onde chega talvez para a dona Maria, que tem acesso a um smartphone e que ela entende que tudo que chega para ela é verdadeiro e ela não sabe distinguir o que é uma fake news, o que é uma desinformação intencional, até a gente descobrir o que isso repercute na sociedade, talvez nós já tivemos um impacto muito grande e não tem volta. Por isso que está sendo muito discutido essas informações e essas vinculações nas eleições. Como nós lidamos com isso, você sabe a discussão que é. Por isso tem tanto foco informacional na época das eleições. Por isso tem Agora, se antes das Big Techs, né, Herbert, nós tivéssemos uma educação de qualidade que proporcionasse às pessoas uma boa interpretação de texto, um senso crítico, uma boa leitura de mundo, toda essa discussão ela poderia ser bem minimizada. Com certeza. E aí você chega num ponto, o que transforma a sociedade? É educação. Para você ser crítico, você tem que conhecer. Para você conhecer, você tem que estudar. Para você estudar, você precisa de um formador educacional. E aí que a gente fala, e parece até que é uma máxima de ficar no popular. Não, a educação literalmente transforma. E muda a vida. Muda literalmente vida. Talvez eu sair lá do interior, consegui chegar numa representação da OAB de Montes Claros, porque eu estudei, consegui virar hoje professor da Universidade Estadual de Montes Claros, talvez a instituição mais representativa que nós temos em Minas Gerais, se for pensar em título de alcance, que é a Universidade Estadual de Montes Claros, então é uma honra muito grande, mas é a educação que proporcionou isso. E aí, quando nós lutamos para ter cada vez mais educação na ponta, quando nós lutamos para ter um transporte que leva as pessoas na ponta educacional, é porque nós entendemos, literalmente, assim como você, que essa transformação, ela passa do conhecimento. E o conhecimento precisa ter estruturação social e estruturação do poder público. Nós temos que ter esse incentivo do poder público. Herbert, aproveitando que nós estamos nesse assunto da educação, conta como você passou de aluno para professor da Unimontes. Voltando àquela caminhada da vida em relação a isso, quando eu formei, logo em seguida, um ano e meio depois, teve um procedimento, um processo seletivo na Universidade Estadual de Montes Claros, um professor me convidou, o professor Luiz Alberto, me convidou, vai ter um processo seletivo para dar aula em Brasília de Minas. Tem uma turma lá, você está disposto? Na hora, era um sonho que eu tinha de dar continuidade àquilo que nós nos propusemos a fazer. Como eu disse, tudo aquilo que vinculava a advocacia, a estruturação, a criação de uma autoridade na época, foi. E aí fiz o processo seletivo, graças a Deus consegui êxito, fui dar aula em Brasília de Minas no primeiro semestre, isso em 2010. Aí comecei a me lecionar lá numa turma de administração de Brasília de Minas, uma turma que tem administração, dava introdução ao estudo de direito. Foi a primeira matéria que eu lecionei em 2000. De lá para cá, comecei a pegar novas aulas nessa oportunidade. E aí, em 2014, surgiu o concurso público, que eu tive possibilidade de ter êxito em dois cargos no Departamento de Direito Público
substantivo e do direito privado. Então, hoje eu sou efetivo lá, tem 2 cargos lá na Universidade Estadual de Montes Claros, onde repercuto algumas matérias que fazem, que me dão muita graça no dia a dia, que me fazem vibrar. Eu acredito, PC, quando você é professor e você gosta, você vibra, e a vibração ela transmite também para os alunos, para motivá-los, né, cada vez mais. Em tempos de tanta informação, muitas vezes a informação machuca o aluno psicologicamente. Essas comparações que nós temos com as big techs, com as empresas de dados, elas muitas vezes elas condicionam situações que, para aquele que recebe, acha que é realidade. E muitas vezes aquilo é só uma fantasia, deixando a pessoa cada vez mais vazia, talvez internamente, na ânsia de alcançar, e esquecendo que todo o caminho ele tem que ser percorrido. Todo sucesso rápido, ele tem... talvez ele não tenha um voo duradouro, né? Quais são as disciplinas hoje que você leciona, Herbert? Hoje eu estou lá na universidade com introdução ao direito, em alguns cursos, em especial o curso de gestão pública, que é a minha área, que eu falei que eu sou apaixonado. Bacana, então você também, já pega os alunos de primeiro período, né? Primeiro período em alguns cursos, e no curso de direito especificamente, estamos com monografias, né, orientações de monografias, e a matéria de direito financeiro e orçamentário, que é também uma área de direito público que nós que lidamos no dia a dia com a gestão pública, ela é importantíssima, que é lá que eu sempre falo para os alunos, no orçamento é a matéria que faz sorrir, que é lá que nós colocamos o dinheiro para ter a vacina, para ter o dipirona, para ter a assistência social, para ter a merenda escolar. Então, o direito é a minha matéria que faz sorrir. Outras matérias fazem a pessoa chorar. A minha não, faz sorrir, se colocar de forma correta. Exato. E você também no âmbito da Unimontes, para a gente fechar esse ciclo da universidade, há muitos anos, não sei precisar quantos, você atua na comissão disciplinar da universidade, né, como presidente. Explica qual que é esse papel, esse trabalho, porque ele é muito relevante para a Unimontes. Às vezes ele é impopular, né? Sim. Mas é fundamental para o ordenamento jurídico da universidade. Com certeza. A universidade ela tem um setor chamado setor disciplinar, né? Uma coordenadoria disciplinar, que faz uma espécie de corregedoria. Não é uma corregedoria formada porque não é criada especificamente através de lei, mas existe esse setor, um setor correcional, onde é analisado as questões disciplinares envolvendo acadêmicos, discentes e docentes da universidade e servidores. É um trabalho discreto, é um trabalho silencioso, porque lida com o dia a dia da vida das pessoas, e a gente procura fazer sempre para que gere o menor impacto possível para o servidor, para o acadêmico, mas também com maior objetividade e clareza de julgados e de julgamentos numa tramitação, sempre respeitando o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, que são pilares da nossa sociedade. Então, é um trabalho que faz para demonstrar que aquele que está na universidade tem que ser conduzido e tem que conduzir de forma correta, de forma proba, né? A probidade é andar de forma reta. E aí a gente faz esse trabalho lá há alguns anos já vai fazer 10 anos lá que nós estamos nessa função. Não é um cargo específico, é uma função que é desempenhada, e agradeço mais uma vez aí o professor magnífico reitor Wagner pela confiança, né, de ter nos conduzido, né, reconduzido para assim que ele assumiu, para fazer esse trabalho lá. É um trabalho, como você disse, árduo, mas muito especial, que acredito que uma instituição com um setor correcional forte demonstra para a sociedade que ela está atenta e que ela está trabalhando cada vez mais para entregar o melhor serviço possível, né? Herbert, você sabe que nós vivemos num país patrimonialista. O Brasil, falei isso aqui na entrevista passada com Joba Costa, porque eu estou muito impactado por um livro que eu acabei de ler recentemente, do Raimundo Faoro, presidente histórico da OAB Nacional. E que ele, em Os Donos do Poder, que é um livro anterior, ele fala que o Brasil não é capitalista, o Brasil é patrimonialista. E é verdade. Então, a gente... E sem demérito das pessoas, né? Eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de estrutura, né? E estrutura é um negócio complexo. Quando você olha, por exemplo, na medicina, os médicos que ocupam funções mais importantes geralmente são filhos de outros médicos, né? Mesmo na publicidade, no direito, os grandes escritórios são escritórios que vêm de tradições familiares, anos e anos. Porque é mais fácil, né? O pai passa para os filhos. Às vezes a pessoa vê aquele advogado altamente bem-sucedido, o cara é inteligente, é bem-sucedido. Mas não sabe que ele vem com a clientela ali sendo construída de 50, de 60 anos, de gerações.
Você conseguiu constituir um escritório de advocacia sendo talvez o primeiro advogado da família e alguém que capinou isso aí um pouco sozinho, né? Colocou seu nome na frente do escritório, seu pai não é do direito, nem sua mãe, você vem de uma situação, montou isso aí sozinho. Como é que foi esse desafio, Herbert, de montar um escritório? Você fala assim, do zero, você estava numa situação talvez um pouco confortável em outro grande escritório. Coincidentemente, de alguém que também trilhou o próprio caminho, Sim. né? Mas que é o Farley Menezes, Sim. né? Inclusive, nosso amigo, um abraço pro Farley, que vai ver essa entrevista para te prestigiar. Então, como é que foi esse desafio de você montar esse escritório do zero e de você, com todo respeito aos seus colegas que vêm dessa estrutura, né? Mas assim, desafiar o patrimonialismo, desafiar a tradicional pergunta, mas peraí, eu vou te contratar por quê? Você é filho de quem? PC, eu acredito, e muitas vezes eu sempre exercitei isso na minha vida. Quando eu saí de Salinas, quando eu decidi fazer direito na universidade pública, quando eu estudei para fazer uma bolsa, quando eu saí de um concurso estável com 19 anos de idade, com uma carteira de polícia no bolso, com um salário, para quem tinha 19 anos na época, um excelente salário. Mas eu larguei tudo isso porque eu tinha um objetivo que era ser advogado. Esse era meu objetivo desde o início, por uma vontade que veio talvez de infância, de ver dois advogados renomados em Salinas, onde quando eles chegavam, todo mundo, o doutor tal chegou. Isso me despertava. Era quem, Herbert? Doutor Jovino e doutor Danilo Borges, que ia lá fazer audiências. O finado doutor Danilo Borges, que foi meu professor depois, olha pra você ver como é que as coisas vão se encontrando com o tempo. Os filhos dele são meus contemporâneos de escola, de colégio. Um grande abraço para os meninos aí também, Henrique, Bruno, Lucas, que são grandes advogados em Montes Claros, que com certeza carregando o legado do professor Danilo. Mas isso me chamou muita atenção. Eu entendo, PC, se nós na sociedade como um todo, esperarmos a validação de um terceiro para que você possa se movimentar, você estará fadado para sempre à margem de si mesmo. Fernando Pessoa. Então eu digo que todas as minhas caminhadas, ela partiu de uma ânsia de conseguir objetivos sem esperar o julgamento do terceiro. E eu sempre falo isso também para as pessoas que estão à minha volta, minha equipe no escritório, aquelas pessoas que estão comigo na gestão da OAB, as pessoas que são meus amigos. O ser humano, ele pode chegar a qualquer lugar, literalmente, basta ele ter a decisão e trabalhar para chegar. O que eu vejo muitas vezes as pessoas é querer, mas não agir no querer. E até parece até uma conversa de coach, mas não é. Se você tem um posicionamento e você quer chegar nesse posicionamento e não desistir dele, com certeza você vai chegar. Talvez uns vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas se você persistir, você vai chegar. E aí é com todos. Eu tenho certeza que para você montar esse projeto do PCcast te deu um trabalho. Se você fosse pensar só no trabalho, você não estaria fazendo o projeto. E assim sucessivamente. Então, essa caminhada de escolha, quando eu decidi sair do escritório que eu estava associado, de um grande escritório, referência na área de direito público, foi porque eu queria também mostrar a minha característica de gestão no escritório. Mostrar algumas características que talvez, se eu tivesse simplesmente no escritório associado, eu não conseguiria. Então, ter autonomia nas decisões. Isso é muito importante. E você ter autonomia faz com que você também assuma responsabilidades. A partir do momento que você assume a cara de um escritório, a sua marca no escritório, você tem bônus, mas também você tem ônus, que a responsabilização direta é você levar outras pessoas com você, é você responder diretamente para o cliente. Então, acredito que o fazer e acionar e colocar em prática faz toda a diferença quando você deseja e não só ficar na expectativa, esperando alguém te ajudar, alguém buscar, alguém te oferecer, alguém abrir portas para você. E tudo com muito respeito. E acredito que tudo que você faz na sociedade, você tem que saber entrar e sair. Saber pedir licença e saber entrar de uma forma por competência. Hoje o escritório tem atuação onde, Herbert? Você fala territorial? Territorial. Territorial nós temos... hoje eu montei uma sede em Belo Horizonte também. Nós estamos fazendo um foco específico em segunda instância em Belo Horizonte para validar e para dar um apoio aos clientes da primeira instância e também aos colegas de primeira instância. Após uma pesquisa muito grande, eu pensei que 9 em cada 10 processos eles não sobem para os tribunais,
Por quê? Porque talvez falta um apoio, falta uma estrutura para acolher o colega advogado. Então, muitas vezes, esse projeto foi feito para acolher o colega, para dar opção para o cliente dele uma nova possibilidade de avaliação do processo. Então, nós estamos com esse projeto lá, temos atuações também em outros estados, mas de uma forma muito pontual. O foco nosso é Minas Gerais, é o sul da Bahia ali, de uma forma full service, e também o foco de atender algumas instituições, sindicatos, pessoas jurídicas de direito público, né, associações, empresas, com muita consultoria e evitando com estratégias para que o cliente demande o mínimo possível. Eu falo para o cliente o seguinte, parece que nós estamos vivendo uma era de sempre litigar, e a ideia nossa é para o cliente evitar o litígio para evitar o gasto para ele. Toda vez que um cliente ele litiga, aumenta vários tipos de ferramentas que ele poderia estar usando com outras coisas. Energia, saúde e financeiro, né? O dinheiro em si. Entre começar a advogar e ir para a OAB também foi muito rápido, né? Você, na verdade, Você se confunde. participa do OAB desde sempre, Desde estagiário. Desde estagiário. Desde estagiário. Você foi estagiário do OAB, Herbert? Eu não fui estagiário da OAB, não. Mas como estagiário do escritório, eu participava dos eventos da OAB. Então, bacana. Eu fui inscrito como estagiário. Às vezes, o estudante ele não enxerga a possibilidade de aproximação da sua classe, porque ele não se inscreve. Eu fui inscrito como estagiário na OAB, o que possibilitou que eu tivesse o mais rápido possível o entendimento de qual o papel da instituição, qual o papel da OAB, o que a OAB faz na sociedade, o que ela faz para o advogado. Então, eu estou lá na OAB, eu tenho 16 anos de advocacia literal, estou na OAB há 18 anos, que eu comecei 2 anos antes como estagiário, o que permite a gente falar com propriedade das lutas, né, dos desafios e das conquistas que nós tivemos durante essas 2 décadas quase aí. A memória alcança os cargos que você já ocupou na OAB? Sim, não posso deixar passar, não. Esses aí são marcantes mesmo. Quais são? Quais foram? Comecei como conselheiro do Jovem Advogado Estadual, depois eu fui presidente da Comissão de Direito de Relações Institucionais, depois fui diretor, tesoureiro adjunto, depois assumi a vice-presidência, depois a presidência. Presidente por 2 mandatos. Presidente um mandato, agora começamos o outro mandato há 6 meses, né? Já. E, Herbert, quais foram, neste mandato que se encerrou de 3 anos, né? Nesses 3 anos e meio à frente do AB de Montes Claros, quando você olha para o retrovisor da história, você vê quais realizações que você se orgulha e levará para sempre no seu currículo, na sua biografia? PC, nós fizemos vários feitos na OAB de Montes Claros, várias ações, mas nós temos algumas que elas marcaram. Eu digo isso porque durante a gestão desses 3 anos e meio, né, nós tivemos no mínimo 2 ações por semana. Ou seja, a cada 3 dias nós tivemos uma ação realizada pela OAB de Montes Claros. E isso não é só da diretoria, são realizações feitas pelas comissões, que são os braços, eu falo que são os braços, as pernas, que são as comissões temáticas que levam para cada nicho da advocacia o seu interesse específico. Então nós temos diversas, como você sabe, mais de 45 comissões nós temos hoje em Montes Claros, isso potencializando cada vez mais. Nós temos um feito que é marcante, que nós aumentamos em 4.000 metros quadrados de estrutura física para a advocacia de Montes Claros, na última gestão. Nós entregamos isso no ano passado, vocês sabem, em abril do ano passado. Então hoje a advocacia ela tem escritórios compartilhados, de mais de 20 escritórios compartilhados, temos um novo auditório, nós temos um estacionamento exclusivo para a advocacia em frente ao novo fórum, que era uma demanda de décadas. Hoje, a mulher advogada chegava grávida, ela não tinha estacionamento para fazer, ela tinha uma dificuldade muito grande, e hoje nós temos um estacionamento próprio da advocacia na frente do novo fórum, estruturado, com todos os requisitos para fornecer para o colega advogado qualidade no seu serviço e, consequentemente, isso repercute para a sociedade. O advogado bem estruturado, ele consegue entregar um melhor serviço. Além disso, nós tivemos uma área criada para cuidar da saúde do advogado, para cuidar do lazer. Quando eu digo saúde, não é só saúde física, mas saúde mental também. Onde nós temos quadras construídas, uma piscina, temos playground para o colega advogado e a advogada levar sua família para usufruir, e temos lá um espaço para fazer uma comida, para fazer um encontro
de confraternização dos Uma colegas espécie de advogados. clube do advogado. É importante falar isso, que foi um apelido que eu dei, é o Clube dos Advogados. Formalmente, ele é uma estrutura que foi aprovada toda dentro dos padrões dos órgãos necessários, fiscalizadores, mas nós entregamos e apelidamos de Clube da OAB de Montes Claros, para um lugar de confraternização, de lazer e de cuidar da saúde. E não só para o advogado diretamente também, mas para o convidado do advogado. Eu entendo, PC, que a OAB ela tem que extrapolar os muros. Nós somos a instituição que constitucionalmente estamos previstos. E você falou do Dr. Raimundo Faoro aí, ele é um precursor. São várias lutas para chegarmos até aqui. E todas as vezes que tem um grande feito na sociedade, está lá a Ordem dos Advogados do Brasil como pilar ou como trincheira para que os abusos não possam acontecer. Todas as vezes que tiver um abuso na sociedade, você pode ter certeza, vai ter um advogado ou uma advogada para defender o cidadão ou defender a instituição específica. Então, esse é um feito que marcou. A gente mais que triplicou o espaço que nós tínhamos definidos em Montes Claros. Eu chamo a atenção também, como você sabe, tem vários projetos que nós apresentamos, como aplicativos, o OAB Voto Legal, um aplicativo que foi criado na gestão passada por minha ideologia, né? Eu que idealizei, eu que arquitetei e doei para toda Minas Gerais, ou seja, o cidadão, através do aplicativo do OAB, ele fiscaliza a eleição municipal, a eleição estadual na sua região, isso é muito importante também. Fizemos um dos detalhes mais importantes que eu vejo foi a propositura de uma lei, como você sabe também, uma lei de prioridade dos advogados, e aí é muito importante deixar claro aqui que a prioridade não é para o advogado com a sua carteira, mas sim para o cidadão no qual confiou a ele uma procuração para representá-lo. E isso foi de uma ideia e de uma necessidade que foi surgida da pandemia. Colegas advogados ficavam 3, 4, 5 horas nas filas de banco e nas filas das instituições, onde ele perdia praticamente o dia de trabalho. O advogado vive de hora, e essa hora, quando ela deixa de ser remunerada, ele não consegue levar para sua casa o pão de cada dia, o leite para a família, a estrutura para sua família. Então, com isso, nós apresentamos, como você sabe, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, tivemos apoio aqui de vários deputados da região, tivemos o apoio também de Tadeuzinho, presidente da Assembleia, que eu rendo a homenagem dele, de Leninha, do deputado Darley Santiago, que foi um dos subscritor da lei, do Jean Freire e do Arnaldo, que fizeram essa apresentação e foi entendido como referência objetiva. Se nós estamos na Constituição, nada mais justo do que também ter uma prioridade com procuração do cliente para que a gente possa. Então isso, PC, é um dos nossos projetos quando nós assumimos, foi cuidar do advogado e cuidar da saúde financeira do advogado. Quando a gente tem uma lei que possibilita que o advogado deixe de ficar 4 horas numa fila para ficar 15 minutos, 20 minutos, nós literalmente levamos remuneração para o bolso dele, que ele vai ter mais tempo livre para prestar o serviço para outra pessoa, para outro cliente, potencializando a sua vida financeira. E agora, como é lei estadual, tem valor no estado todo, né? Independente, as prefeituras não precisam regulamentar, elas têm que cumprir, né? Tem que cumprir. E o que é importante em relação a isso, PC, é porque quando nós propusemos essa lei no Colégio de Presidentes, foi o primeiro Colégio de Presidentes, eu já levei esse projeto. Hoje nós temos mais de 40 subseções, ou seja, 40 cidades em Minas Gerais, de uma lei que nós propusemos no colégio, já implementada municipal também. Mas com a lei estadual acaba abrangendo e não tem essa necessidade específica. Mas vários colegas querem, não, vamos especificar aqui, vamos regular no nosso local, aqui na nossa cidade. Então isso demonstra a referência que a OAB de Montes Claros tem com as nossas ideias em toda Minas Gerais, né? Isso é muito, muito interessante. E temos também, de forma também que muitos devem estar vendo aí nas ruas de Montes Claros, a nossa van, a OAB Expresso. É um projeto nosso para cuidar do advogado, onde o advogado ele vai utilizar a van para todos os órgãos instituídos da área judicial. O horário que ela vai na Justiça do Trabalho é o mesmo que eu vou no Ibituruna Shopping tomar café. Então você é testemunha, né? Então eu sou testemunha ocular aí tá aí. do Expresso AB. Funcionando. Tá lá igual o relógio suíço. Que bacana. E é interessante você que ele faz essa rota 3 vezes ao dia. Ele passa levando os colegas. E aí, para a sociedade não sabe, hoje se a gente rodar todos os pontos das instituições, delegacias, fóruns, presídios, dá mais de 32 quilômetros. Então, se você repercutir isso, 32 para ir, 32 para voltar, 64. Se você dividir pelo número de quilômetros que faz um combustível, aí você vê o quanto a OAB de Montes Claros trabalha para economizar. Tem demanda, Herbert? Tem a demanda, sim, estamos com demanda e cada vez mais aumentando a demanda, porque o colega fica sabendo, vê que tem qualidade, é uma van com toda a estrutura, com ar-condicionado, que vem para dar equilíbrio e qualidade de vida para o advogado. Uma pergunta boba, porque... Aliás, pergunta boba não. Vou para 30 anos de jornalismo em 2026
e aprendi com meus mestres que pergunta boba é a pergunta que não é feita. Quando você implantou esse Expresso AB, você achou que alguns advogados poderiam ficar com vergonha de usar? Porque há um estereótipo, e isso eu particularmente acho uma bobagem. Você sabe como é que é meu pensamento, minhas correntes ideológicas, dogmáticas e tal, pessoais, meus posicionamentos. Então, por exemplo, para mim não me pega. Mas muita gente tem a necessidade, e eu compreendo essa necessidade, né? De que, pô, se eu não me apresentar para o meu cliente num carrão importado, num terno de 10 mil reais, num sapato de 5 mil reais, eu não vou ser valorizado por essa pessoa. Quando isso é uma besteira, infelizmente. Mas a gente sabe, isso aí eu vou depois chegar em uma outra pergunta específica para você, importante. Herbert, mas assim, para ficar nesse assunto, você não imaginou que alguns advogados, principalmente jovens advogados, teriam vergonha, né, pela pressão social, não pela formação de cada um, né? Isso aí é difícil a gente julgar. Sim. Mas você não achou que ia ter vergonha do pessoal em usar, não? O PC, esse achismo do julgamento, como eu te disse lá atrás, eu não tive, e nós da diretoria nós não deixamos isso nos afetar, porque todas as vezes que nós fomos analisar individualmente e não a grande massa, você acaba recuando nos projetos. E acredito o seguinte, que a sociedade ela é plurima, e você tem vários tipos de lidar com a profissão, lidar com a apresentação da profissão, e todas são válidas, está tudo certo. Sim. Agora, o papel do gestor é possibilitar aquilo que ele comprometeu com a classe, que é trazer benefício real e disponível para a classe. Então, se hoje o advogado ele não tiver nenhum real no bolso e precisar ir no presídio, é só ele ficar num dos pontos, ele vai andar talvez da casa dele poucos metros e vai ter uma van com qualidade. Essa que é a ideia. Então a turma está usando. A turma está usando e a ideia é cada vez mais convida os colegas advogadas para utilizar o Expresso AB. Eu podia estar com o rendimento que for. Se advogado fosse, eu usaria. Com certeza. Eu faço questão... Porque é uma situação seguinte, cara. Por exemplo, o cara tem que ir para... Vai na penitenciária também, não? Todas as penitenciárias. Todas, né? A Alvorada e a Regional. Então, assim, vai na porta de todas as instituições. É isso aí. Até por uma questão de inteligência econômica, né? Se for imaginar, nós vamos falar de várias áreas. Eu ia te dar trabalho para criar mais van. Pensa comigo, nós estamos falando de sustentabilidade. Quando eu deixo... A van tem 15 lugares, são 15 veículos a menos na rua. Nós estamos falando de economia objetiva para o bolso do advogado que roda no mínimo 60 km no dia em Montes Claros. Quem vai no presídio tem que voltar. Nós estamos falando de atender diretamente e evitar acidentes na sociedade, porque geralmente quando o advogado está dirigindo, ele está mexendo no celular. O que evita acidente e evita também o quê? Multas. Então são vários benefícios objetivos que essa estrutura trouxe para o advogado. E aí, essa utilização tem que ser potencializada. E para que os julgamentos entendam que a van é um lugar de network. Quando ele senta com um colega ali do lado, durante o caminho ele pode estar fazendo uma negociação de um acordo, resolvendo um problema do cliente. Então, são vários pontos positivos. Existem outras subseções do AB pelo Brasil que disponibilizam um serviço semelhante, Herbert? Você tem em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte tem as vans em Belo Horizonte que fazem esse percurso em Belo Horizonte também. Então, e se não me engano, Juiz de Fora tem também. Mas assim, na nossa região é inédito, como você sabe. É uma situação bem pioneira. É pioneira na região nossa, nunca teve. E eu tenho certeza que é um projeto que veio para cuidar. E como eu disse, o papel nosso é criar estrutura, criar benefício. Ambientalmente correta, que está tirando também carro e moto da rua. Com certeza. Colabora para a redução de emissão de carbono. São vários benefícios, né? Vários benefícios. Ô, Herbert, antigamente, não sei se na sua época já tinha, mas era só Unimontes formando alunos e formava uma vez por ano. Depois de um tempo começou a formar 2 vezes por ano, porque os cursos foram... o curso de Direito foi dividido em períodos. Veio a Faculdade de Santo Agostinho, depois veio a Faculdade de Pitágoras, depois veio a FUNORTE, depois veio a FAVENORTE, depois perdi a conta. Então a região hoje, Pirapora eu sei que tem curso de Direito lá, não sei se em Salinas tem, Januária creio que tem, Janaúba tem, Francisco. Mato Verde tem, São Francisco tem, enfim.
vários profissionais, né? Claro que é uma formação universal, a pessoa, direito serve para muita coisa, para concurso público, serve para diversas posições, enfim. É uma boa profissão. Mas tem muito mais profissional no mercado do que tinha antes. Numa escala fora do comum. Imagino que, diante dessa situação, para uma coisa a OAB já estava preparada. Porque a OAB é uma entidade que, desde que a OAB surgiu, tem o exame de suficiência. Ou seja, para ter a carteirinha da OAB, o advogado, o bacharel em direito, ele para virar advogado, o bacharel em direito precisa ter a carteirinha da OAB e precisa comprovar que está apto a exercer a profissão. Ele faz uma prova. Tanto que se discute isso hoje na medicina, né? É fazer a OAB do CRM. Até chamam assim a OAB, a carteirinha do CRM. Eu, particularmente, acho que é fundamental e importantíssimo. Sim. Principalmente por causa da mercantilização da educação, né? Que a gente sabe da seriedade de muitas instituições privadas, mas infelizmente nós temos algumas que estão rodando para poder receber mensalidade. E vão mantendo o aluno adimplente, porque se você começar a reprovar o cara, ele vai sair da instituição, né? E você vai perder um ativo. Mas, Herbert, com essa profusão, não sei se você tem um levantamento de quantos advogados formam por ano na região. Com essa profusão, qual que é a maior dificuldade do jovem advogado hoje? E eu sei que você tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Inclusive, os conselheiros estaduais do OAB nunca tiveram tantos jovens advogados, pessoas até que conseguiram, a partir dessa inserção, ocupar bons empregos, né, boas posições. Ontem mesmo eu fui não vou citar qual lugar para não ser indelicado, mas fui numa entidade de municípios, porque a minha empresa presta serviço para algumas prefeituras e, né, a gente via essas entidades e vi lá muitos jovens advogados atuando em posição de destaque, fiquei muito satisfeito com isso e sei que isso é também um pouco da sua preocupação, do trabalho seu. Sim. Porque inclusive são pessoas muito ligadas a você, que tipo assim, se inspiram, né, no jovem advogado que você foi. Então, Herbert, com essa profusão, talvez, sei lá, 600 advogados por ano, o que é a maior dificuldade desse cara que está entrando? E outra pergunta, tem mercado para absorver todo mundo ou a OAB discute, como o CFM está discutindo, uma redução dos custos de direito? PC, a sua pergunta é excelente e fico feliz da gente estar inspirando as pessoas a galgarem espaços e acreditarem na advocacia como profissão para se viver, para ganhar o seu dia a dia. Porque, como você disse, o direito ele é amplo. Você pode tentar um concurso, você pode utilizar no seu dia a dia da empresa, você pode ser advogado. No caso nosso específico da advocacia, que é o que a gente prega, o que a gente defende e luta para que a instituição seja cada vez mais forte e a profissão cada vez mais valorizada. Hoje nós temos em Montes Claros mais de 4.400 advogados inscritos. Só um parênteses aqui, só para você ver como é que esse negócio do direito é. Eu tenho 2 irmãos que são bacharéis em direito. Uma, acho que nunca exerceu a advocacia. Coincidentemente, na outra formação dela, ela dá aula no curso de direito, por ser arquiteta, mestre, né? Não fez o doutorado porque a própria instituição desestimulou, por causa da questão salarial, etc., corte, né? Do corte. E tem um outro irmão, que é André, que depois que teve o acidente dele, fez direito, agora está fazendo psicologia, ele passa o seu tempo estudando, fazendo curso superior. Mas enfim, pra você ver, né, como que o direito está tão perto da gente. Sim, e quando a gente tem esse número, pode ser um número muito grande, muito alarmante, nós não podemos também tampar o sol com a peneira e falar que não tem. O que a gente percebe é que com a valorização... 4.000 inscritos, né, Herbert? 4.000 Fora inscritos. Os que são bacharéis e não são inscritos na OAB. Isso aí. E isso demonstra a força da OAB de Montes Claros, a grandeza da OAB de Montes Claros, a grandeza da repercussão disso aí, mas só que também gera esse problema. Que nós, como instituição, nós temos que potencializar cada vez mais a formação do colega advogado, potencializar a abertura de espaço para ele ter condições
de prestar um serviço de qualidade. E aí, que é as campanhas que a gente faz de formação, nós temos a Caixa de Assistência para dar benefício para o advogado, para dar a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, para a formação do colega, depois que ele sai da faculdade, continuar estudando e entregar aquilo que é de melhor para o seu cliente. Nós ganhamos uma luta agora já, não sei se você viu em relação a isso, a OAB ela ganhou uma luta onde os cursos de direito são proibidos de estarem vinculados aos cursos à distância. Ou seja, só pode ter curso de direito presencial. E eu achei, inclusive, que foi uma vitória pontual. Sim. Porque, em tese, não estudei mais sobre esse assunto, e infelizmente o papo nosso aqui é só de 1 hora, mas assim, nós poderíamos até aprofundar mais nisso e vamos aprofundar numa outra oportunidade. Porque, em tese, o curso de direito até que daria, né? Sim. Mas foi uma força da categoria Sim. tirar esse curso da EAD, do EAD, talvez mais preocupado com a questão da qualidade do ensino mesmo. Da qualidade do ensino, mas também dessa repercussão na sociedade, de quantidade de colegas para atender uma sociedade que talvez não comportaria a profissão. E quando mais você tem, menos valor, com certeza, você vai ter na sua profissão, independentemente da qualidade, da quantidade de pessoas que vai ter, porque não vai ter serviço para todo mundo. Então, esse é o nosso papel. Então, com todos os benefícios que eu disse que nós criamos através das ações, é para isso, é para potencializar a qualidade do colega advogado, para ele sentir orgulho de ser advogado e transmitir isso para o Mas o AB trabalha, além do EAD, por uma redução no presencial ou para estancar a criação de novos, Herbert? Na verdade, esse trabalho já vem de um bom tempo e você pode perceber que nos últimos anos deu um boom de criação de novos cursos, o que, com certeza, ele potencializa esse aumento na sociedade. E o AB trabalha isso, de buscar sempre ter equilíbrio. Qual que é o equilíbrio regular para uma sociedade de profissionais do direito e da quantidade de ações que nós temos na sociedade? Como eu te disse, nós temos que trabalhar hoje não é só com ações, não é só com litígio. Nós temos que trabalhar com evitar o litígio, com consultorias, abrindo vários leques. Aí você pode observar, nos últimos anos nós tivemos várias áreas do direito surgindo, direito digital, direito cúmplice, e assim, vários tipos de direito que antes não eram falados. Antigamente você falava de direito penal, direito civil, direito empresarial, os direitos mais tradicionais. E aí surgiram várias demandas, direito informacional, como eu disse, meu doutorado é na área de Lei Geral de Proteção de Dados. O direito informacional é direito de proteção de dados. Talvez há 20 anos atrás, se falasse disso, todo mundo ia assustar. Essa é a relação que eu acredito que a instituição tem que ter, essa preocupação. E a prova da OAB é muito válida. Essa prova, acredito que ela é uma possibilidade que tem de dividir aqueles que não têm capacidade de exercer a profissão daqueles que têm capacidade de exercer a profissão. É até um meme bom demais, que tem vários sobre isso, né? Mas esses dias eu li assim, que eu ri muito, uma vidente estava num programa de rádio. Isso aí foi mesmo, porque foi real. Como é que ela chama, gente? Márcia Sensitiva, num programa de rádio, e a ouvinte falando: Márcia, vou tentar a prova do OAB esse final de semana, vou passar? Ela: não, porque ninguém passa. Mas, assim, tem pessoa ligando aqui que já tentou 11 vezes. Então, assim, é um meme que eu acho que a OAB podia até buscar para poder trabalhar, para mostrar que é sério, né? Sim, não é sério e passa. As pessoas passam, né? Mas assim. E com certeza. Mas, tipo assim, não é um negócio que todo mundo vai passar, né? Não é proforme, né? Não é proforme. Tem um crivo de aferição de conteúdo e de capacidade de ser. Ou seja, tem que estudar para passar ou tem que vir bem informado da faculdade, né? Com certeza. E essa diferença que eu sempre oriento os alunos não deixe para a última hora para estudar. Faça a formação correta, estudando passo a passo. Com certeza fica mais leve a coisa. E só um detalhe para você, não é carteirinha, é carteiraça da OAB. É muito importante a gente deixar isso, porque a carteira do OAB ela é um passaporte para defender a cidadania e, como eu disse, a última trincheira. Com ela, você consegue defender os abusos e garantir direitos fundamentais, como a vida, como a saúde, como a educação, como os alimentos. Então, assim, a carteira do OAB proporciona isso. Eu não vou nem te perguntar qual que é a vantagem do advogado estar filiado no AB, porque isso é óbvio, né? Porque sem estar filiado ao AB, ele não pode advogar, não é isso? Sem a inscrição nos quadros da ordem, você não é apto a exercer a advocacia. E após passar na prova, você recebe um certificado e você passa por uma solenidade que faz parte dessa formação, onde a gente entrega a carteira para o advogado. Aí, a partir daquele momento, após o juramento, ele está apto para exercer a nossa brilhante profissão. Agora, Herbert, outro trabalho que você ajudou a fazer e que, para a gente encaminhar aqui para o final, foi reduzir o tamanho da 11ª subseção
a partir do momento em que você ajudou outras cidades, advogados de outras plagas, a constituírem suas subseções, né? E tô vendo que muitas delas estão fortalecidas. Esses dias eu vi uns amigos participando da inauguração da posse da presidente da OAB de Várzea da Palma e vi um salão lá. Eu já trabalhei em Várzea da Palma, assessorando prefeito lá, achei que era o Palmas Clube reformado. Aí alguém falou, não, é a sede da OAB, né? Conheci a sede de Pirapora, assim, negócio espetacular. Sim. E sei que você é um promotor disso, de ajudar o pessoal a reduzir essa dependência de Montes Claros, que eu particularmente sou daqui, mas acho assim muito ruim, sabe? Sim. Acho que o pessoal, que a gente tinha que estimular a autonomia das micro-regiões. Na verdade, PC, o trabalho é para valorizar o norte de Minas. A partir do momento que nós assumimos a OAB de Montes Claros, nós entendemos que o norte de Minas ele pode igual qualquer outra região. Ele pode igual o Triângulo, igual o sul de Minas, igual o centro de Minas, ele pode igual a capital. E percebemos durante muito tempo que o norte ele era talvez não tinha recebido a atenção devida pela capacidade e pela quantidade de colegas que nós tínhamos. E com isso, na assunção passada, juntamente com vários outros colegas, nós conseguimos demonstrar com união que o Norte precisava e merecia ter estruturação. Já existiam subseções, mas talvez não existia uma estruturação física. Então, quando nós temos uma sede lá em Várzea da Palma, lá em Pirapora, lá em São Francisco, lá em São João da Ponte, lá em Salinas, nós estamos falando que é uma estruturação posicionada da instituição que é constitucionalmente prevista. E aí o cidadão ele pode ter certeza que naquela cidade a advocacia ela é fortalecida e ela tem representatividade e força, pois ela está presente juntamente com o Ministério Público, com o Judiciário. Todas as vezes que chega numa cidade que tem comarca, não tem fórum. Então é muito importante demonstrar que também tem a Casa do Advogado, que é lá que ele defende a sociedade e defende o cidadão. Então esse trabalho eu fico muito feliz, PC, porque começou com 7 colegas e hoje nós temos mais de 28 colegas fazendo parte de um grupo de pessoas que entendem que a região norte ela tem que ser prestigiada também, igual às demais regiões. Nós não só queremos tapinhas ou promessas, nós queremos resultado e na gestão passada, e que eu faço um agradecimento especial também, se você me permitir, ao Sérgio Leonardo, presidente da OAB Minas da gestão passada, e ao presidente Chalfun, que foi presidente da Caixa de Assistência e hoje é o presidente estadual, que através deles nós conseguimos essa atuação e essa presença real, onde a sociedade reconhece. Você como jornalista atento, você percebeu, olha, a OAB Norte de Minas ela está posicionada, ela está crescendo, ela tem visibilidade na sociedade. Isso é importante para todos nós, entendeu? Não só como advogado, mas para a sociedade. Dito isso, está na hora do OAB do Norte de Minas ter um espaço maior na OAB de Minas Gerais? Você acredita que pela representatividade que o Norte tem e pela quantidade de colegas que nós temos, a OAB Norte de Minas, né, vou colocar Montes Claros e as outras, com certeza já busca isso naturalmente, né, ter representatividade diretamente. Nós temos alguns colegas que têm vínculo familiar no Norte de Minas, mas acredito que nós podemos aumentar isso e não por uma vontade individualizada, mas sim por uma vontade de representação da classe. Como eu disse, Montes Claros tem mais de 4 mil advogados. Se juntarmos a região toda, dá mais de 10 mil advogados, pegando Norte, Noroeste, Vale do Jequitinhonha. Então isso demonstra a importância que nós temos, os colegas advogados têm na nossa região. Seu nome está à disposição para, num futuro próximo, pleitear essa presidência estadual da OAB, Herbert? Eu acredito que todo o trabalho da OAB é um trabalho conjunto. Acredito que se diante de um grupo de colegas advogados existir a possibilidade de compor uma chapa de diretoria, uma chapa de conselho, uma chapa de qualquer órgão, se for uma decisão coletiva, eu acredito que como nós estamos no pleito de valorização, estaria à disposição sempre. Mas nada de Herbert sozinho, isolado, e sim de um grupo de pessoas. Não existe candidatura de uma pessoa só. Existe candidatura de um grupo de pessoas que entendem que talvez essa liderança seja o melhor possível para a nossa sociedade. E agora a última pergunta. A política é um caminho ou você vai seguir participando dela da forma que participa atualmente, como um consultor de diversos mandatários e agentes públicos?
Essa é uma pergunta que você me faz já fez várias outras vezes nos bastidores, né? E aqui fico lisonjeado, Peixe. Acredito que quando uma pessoa ela é perguntada se ela tem vontade de servir a população através de cargos políticos, é porque a sociedade enxerga nela e aquele interlocutor enxerga nela alguém que pode mudar a realidade. Fico muito feliz, mas assim, como você sabe, te falei outra vez, eu nunca pensei e nunca estruturei minha vida para ser um candidato a cargo eletivo político. E sim, minha vida foi pautada, como eu disse, desde a faculdade, como um membro de valorização da minha classe. Acredito que conseguimos entregar muito e vamos entregar ainda mais com a ajuda de vários colegas, diretores, advogados da região. Então, essa pergunta aí é algo do futuro, nunca foi planejado e eu sempre digo que o futuro a Deus pertence, não fecho as portas para nada, mas também não planejei colocar-me numa disposição, num pleito próximo ou futuro, e acredito que conjuntamente com vários colegas vamos somar cada vez mais na valorização da nossa advocacia. Herbert, muito obrigado. Foi muito bom ter você aqui. Que você possa voltar mais vezes com mais novidades sobre a OAB, sobre evoluções tecnológicas da advocacia, sobre benefícios para os advogados de Montes Claros e da região. PC, agradeço mais uma vez a atenção, a amizade que você sempre teve comigo e fico lisonjeado porque quando você me traz, com certeza a advocacia também está representada e com certeza, fazendo o convite, estarei aqui para a gente falar de vários temas polêmicos, temas do dia a dia, pois é importante essa discussão e você que é um líder aí nato e você sempre traz pautas importantes para a sociedade, a advocacia sempre representada nas suas palavras e também te valorizando e te prestigiando, pois você é um dos profissionais de referência que nós temos na nossa sociedade norte-mineira. Parabéns pelo trabalho. Viu? Gente, esse foi Herbert Alcântara no nosso 25º episódio do PCcast. Semana que vem nós voltamos, finalizamos aqui com trabalhos técnicos maravilhosos da El Rey Labs. Pessoal elogiando muito, viu, Dani? Som, vídeo, tá muito legal. Semana que vem tem mais.